Por outro lado, há quem diga que este ano a inteligência artificial vai começar a ocupar um espaço cada vez maior dentro das construtoras. Novos projetos também vão precisar considerar a sustentabilidade. Esse é um caminho sem volta. Juliana, você acha que o jeito de construir vai ter que mudar? Ao longo do tempo, sim, Maria. A gente sabe que a sustentabilidade, como você mesma mencionou, é um caminho sem volta e a sociedade tem se preocupado cada vez mais com esses caminhos, né? Com essas novas realidades. O jeito de construir vai ter que mudar, assim como o jeito de produzir, né? A produção não só agora na construção civil, mas em vários setores vai ter que se adequar. Agora, a gente ainda tem um processo de construção muito parecido com o que sempre foi. Primeiro porque, nesse momento, um elemento importante para a construção é o custo. A gente passou por períodos de taxa de juros muito elevada, o que fez com que, naturalmente, as pessoas procurassem menos, né, aquisição de imóveis por conta da dificuldade com o crédito. E agora a gente começa a ver esse custo caindo ao longo do tempo. Então, o preço vai acabar pegando dentro dessa história. Muito difícil acreditar que essa virada de chave acontece já agora. A gente continua tendo um setor que emprega mão de obra pouco qualificada, mão de obra informal. Então, o grande desenho da construção civil continua sendo o mesmo. E a gente falou do déficit habitacional no começo, 6 milhões de moradias, mas essa também é mais uma daquelas jabuticabas brasileiras, né? Porque a gente tem 3 vezes mais imóveis vazios e abandonados do que as pessoas que precisam de casas. Isso mesmo, a gente tem um cenário interessante, né? Porque a gente tem muitas pessoas precisando da moradia, mas ao mesmo tempo muitas casas que estão aí paradas, né? É um cenário em que, na verdade, a concentração de renda dita muito esse perfil, né? Então, são poucas pessoas com muitos imóveis, com várias propriedades, uma quantidade considerável de pessoas que não têm acesso à aquisição dessas moradias e, infelizmente, às vezes não tem acesso nem à possibilidade de locação. Então, a gente vê com esses dados essa grande diferença que existe dentro da sociedade. Aqui no centro de São Paulo, principalmente, há muitos imóveis abandonados. As construtoras poderiam também aproveitar esse espaço, né, para fazer os retrofits? Poderiam, sem dúvida. São imóveis que são importantes e poderiam ser utilizados, né? Eles ajudariam bastante a diminuir o déficit habitacional. Por outro lado, também tem outras questões sociais que muitas vezes se impõem. A gente fala aqui do centro de São Paulo, mas outras tantas capitais e cidades também certamente têm ali aqueles espaços em que as pessoas entendem que a moradia não é o que elas gostariam que fosse. Muita violência, são locais às vezes de difícil acesso dos transportes públicos. Então, isso também muitas vezes dificulta que esses lugares sejam atrativos para que a gente conseguisse fazer, às vezes até via parcerias público-privadas, a modificação desses prédios, os retrofits, para conseguir fazer com que essas pessoas habitassem. Mas, sem dúvida, são caminhos interessantes. Faria com que o custo da habitação certamente caísse, você conseguiria ter pessoas que hoje não conseguem ter esse tipo de serviço, elas seriam de alguma forma servidas, elas teriam essa necessidade suprida, a sociedade é que agradece. Voltando a falar da construção civil, vamos olhar aqui no gráfico essa cadeia produtiva, como é que ela se divide, Juliana? Como a gente vê, Maria, a maior parte está literalmente na construção, né? Mas a gente vê que existem outros setores, né, outras partes, outras engrenagens dessa máquina econômica que são muito acionadas. Então, a gente tem toda a parte da indústria de materiais fornecendo o insumo básico para a construção acontecer. A gente vê toda a parte do comércio, porque se alguém produz e alguém compra, tem que ter quem venda esse produto. Então, tem um intermediário que movimenta uma parte significante dessa construção civil, do PIB dessa construção civil.
civil, e a gente tem toda a parte de máquinas, equipamentos e os serviços indiretos, né? Então, comprar um material, muitas vezes dentro desse serviço está o frete, então a gente leva o material até a construção, toda a parte de serviços que envolvem de fato a produção. Então, como a gente vê, assim como em outras tantas produções e outros tantos exemplos que a gente sempre fala aqui no Giro, a gente percebe que essa cadeia, ela na verdade, essa produção, essa construção civil, ela na verdade se ramifica em vários setores da economia, gerando impactos positivos e crescimento econômico. Você acha que 2024 vai ser o ano da construção civil? Até o ministro Haddad citou a construção civil como exemplo dos setores que vão impulsionar o PIB de 2024. É um setor que vai crescer, né? Aparentemente tem boas perspectivas, porque quando a gente olha a queda da taxa de juros e a disponibilidade, então, de mais crédito para que as pessoas possam adquirir esses imóveis, já seria um belo de um começo. Mas a gente tem adicionalmente o PAC, Minha Casa Minha Vida e outros tantos projetos de infraestrutura que devem fazer com que essa construção civil realmente cresça durante o ano de 2024. Só que, por outro lado, a gente tem uma questão fiscal que ainda é bem problemática e que pode, em algum momento, frear um pouco, inclusive, os incentivos que o governo vai dar e quer dar ao setor de construção civil. É um ano que a gente deve ter crescimento, a taxa de juros está caindo, então tem uma perspectiva muito boa, mas, ao mesmo tempo, a questão fiscal, em algum momento, pode ser aí um balde de água fria. Talvez a gente não cresça tanto quanto a gente gostaria, quanto o ministro gostaria e quanto a gente precisaria para fazer o país voltar para aquela trajetória de crescimento que a gente tanto almeja. Juliana, aí do ponto de vista de quem ainda sonha em ter a primeira casa própria, você falou da queda da taxa de juros. Esse pode ser um bom ano para financiar a longo prazo? Acho que esse é um ano interessante dentro aí dos últimos anos que nós vivenciamos, né? É óbvio que quem conseguiu financiar a casa própria lá, quando a gente tinha uma taxa super baixa, conseguiu aí um benefício muito grande. Mas aquela taxa não era a realidade da economia brasileira. Nossa taxa de juros sempre foi uma taxa aí, quando muito positiva, perto dos 7%, 8%. A gente espera que a gente consiga chegar ao longo aqui de 2024 e talvez para começo de 2025 nessa taxa. Então, para quem está querendo financiar, talvez seja uma alternativa interessante. Mas é importante sempre fazer aquela conta de ver se vale a pena, né, Maria? Porque para financiar não adianta a taxa ser baixa, a gente precisa ter renda para pagar as parcelas, a gente tem que lembrar que existem outros custos que vêm com a aquisição da casa, não só no momento da aquisição, mas a manutenção, os impostos. Então, a gente tem que colocar tudo na ponta do lápis e ver se vale a pena. Tem muito brasileiro que já coloca essas contas na ponta do lápis e acha que é melhor alugar.